Ei, pessoal, a pastora Geis aqui, e eu vim conversar com vocês sobre a principal função do Ministério de Louvor. Você sabia que a Bíblia fala claramente sobre a nossa função como ministros de louvor? Então, nós vemos na Bíblia registrado lá em Gênesis 4:21, acerca do pai de todos os músicos. A Bíblia diz que o nome dele foi Jubal, o pai de todos os que tocam instrumentos. Também nós encontramos uma referência em Gênesis 31:27, uma das primeiras referências à música, porque há evidências desde os primórdios de que os hebreus e aqueles que se dedicavam a esta arte faziam nas suas habitações, no campo, sempre reuniões regadas a muita música, a muita dança. E em Gênesis 31:27, nós encontramos o relato de Labão falando com Isaac e repreendendo o seu genro, porque que ele tinha saído às escondidas. Ele poderia ter falado porque Labão iria enviar músicos com alegria que cantassem, e assim ele poderia se despedir através dessa festa do seu genro e das suas filhas. Mas o primeiro cântico registrado na Bíblia foi um cântico composto e dirigido por Moisés. Está lá registrado em Êxodo capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 21. Vou ler só o início para você. E seu povo cantaram um cântico de gratidão ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele se tem tornado a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto louvarei. E Moisés continua relatando todo o livramento do Senhor. E está registrado ali em Êxodo esse lindo cântico ao Senhor. Mas foi no reinado de Davi que nós temos o relato da organização de uma equipe de louvor e registrado claramente qual a função desse ministério. Davi também era músico, compositor, ele criou vários instrumentos para adorar a Deus. Em Crônicas, capítulo 23:5, diz que ele separou 4.000 entre cantores e instrumentistas para louvarem ao Senhor com instrumentos musicais diante do Senhor, com o propósito de recordar, de exaltar, de dar graças ao Senhor. E é no livro de Crônicas que nós encontramos a organização do ministério, a quantidade dos músicos e cantores, as escalas e a função do ministério de louvor. Ele criou esse conjunto, esse ministério com todos que sabiam tocar e cantar. Eu já falei aqui, mas vou repetir: 4.000 levitas. Por que levitas? Nós vamos falar em outro vídeo acerca da função do levita e por que nós ouvimos muitas pessoas falarem que o ministério de louvor é o ministério dos levitas. Será que é mesmo? Em outro vídeo a gente vai conversar sobre isso. Mas a tribo de Levi foi escolhida como uma tribo sacerdotal, e a Bíblia diz que Davi, ele convocou 4.000 músicos e cantores para adorar ao Senhor. Ele também fabricou muitos instrumentos. Isso mesmo, Davi era cantor, compositor, criou instrumentos, tocava todos os instrumentos e ele distribuiu entre os levitas para adorar o Senhor. Dentre essa grande equipe, haviam 288 músicos que eram mestres na arte de cantar, na arte de tocar, e esses mestres conduziam os outros levitas e tocavam e cantavam várias canções, e muitos dos salmos estão registrados no livro dos Salmos, o maior livro da Bíblia. As canções dos coraitas, as canções de Davi, as canções posteriormente de Salomão, os próprios cânticos de Moisés, todos eles eram usados nesses momentos de louvor. E é exatamente no livro de Crônicas, no capítulo 25, que nós vamos ler sobre a principal função do ministério, e é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Davi disse:
Diz aqui em Crônicas que Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jeduntum para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. Então, guarde bem este versículo 1 de Crônicas 25, porque aqui fala da nossa principal função como ministros de louvor. A palavra do Senhor nos ensina aqui que os cantores e músicos foram separados para profetizar através da música. Este era o ministério deles, a função deles e a nossa função também. Essa é a principal função de um ministério de louvor: profetizar através da música. Nós precisamos entender o que isso significa. Precisamos entender, primeiramente, o que significa profetizar, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Então, vamos lá? O termo profecia no Antigo Testamento vem do verbo hebraico nabá, que significa basicamente anunciar, declarar. Daí, profetizar é anunciar a mensagem de Deus, é ser porta-voz de Deus. No Novo Testamento, quando nós encontramos a palavra profetizar, a palavra usada ali no original é profeteia, que significa basicamente falar em lugar de, ou em nome de. Então, como profetas, nós representamos Deus, nós carregamos a mensagem de Deus. A profecia revela a vontade de Deus entre os homens. O profeta é o porta-voz de Deus, ele transmite a sua mensagem, ele fala e ele faz o que Deus revela. Olha, vamos juntar esse entendimento do que a Bíblia nos fala acerca do profeta com a nossa função de ministros de louvor, porque a Bíblia nos diz que os ministros são chamados para entoar cânticos e profetizar com a música. Se o profeta, se profetizar, é trazer a mensagem de Deus, é revelar a mensagem de Deus, então, através da música, nós revelamos a mensagem de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, nós lemos que o objetivo da profecia é exortação, edificação e consolação. É isso que revelou o apóstolo Paulo à igreja. A profecia, ela tem por finalidade exortar, edificar e consolar. Ele diz, mas o que profetiza fala aos homens da parte de Deus para edificação, exortação e consolação. E eu entendo que nós precisamos entender muito bem o que isso significa, porque pode haver muita confusão acerca do que significa edificar, principalmente exortar e consolar. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz para exercer com fidelidade o nosso chamado de profetizar através da música. Então, vamos nos atentar para a definição dessas três palavras-chave. E vamos lá no original grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Você sabia disso? Se você não sabia, você vai saber agora, né? O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, o grego popular, que todos ouviam e entendiam, a língua mais falada da época. E como a mensagem de Deus precisava chegar a todas as igrejas, principalmente o apóstolo Paulo, que escrevia a igreja aos gentios, ele usou exatamente a língua que traria clareza à mensagem que ele estava passando da parte de Deus. Então, edificar, a profecia serve para edificar. Em grego, oikodome, que diz respeito à construção de uma casa. Exatamente isso, semelhante ao uso do termo edificar em português. E nós não podemos nos esquecer que essa é uma das funções primárias da profecia: edificar, levantar, fortalecer os fundamentos. A profecia, ela não vem para destruir a fé das pessoas, ela não vem para constranger, mas para levantar. Edificar é levantar. É claro que em alguns momentos a profecia nos constrange, nos leva ao arrependimento, ao conserto, mas sempre é
para levantar, para edificar. A Bíblia nos diz que a profecia também ela vem com o propósito de exortar. E está aqui uma palavra que às vezes no nosso meio cristão é usada de maneira tão errônea. Exortar não é ferir, não é deixar a pessoa envergonhada, não é expor o pecado da pessoa de maneira que ela se sinta abalada na sua fé, na sua comunhão, mas é uma exposição com amor, aconselhando e encorajando para edificar. A palavra exortação no grego é paráclise, que diz respeito ao ato de encorajar. Então, nós profetizamos através da música, nós encorajamos através da música, revelando a mensagem do Senhor. Nós levantamos, nós encorajamos, nós aconselhamos através das canções, através dos sons gerados na vida do adorador. E a Bíblia diz que a profecia também é para consolar. O verbo consolar, do grego paramitia, que diz respeito a confortar, a animar, a ter esperança. As nossas músicas, as canções que nós liberamos para adorar a Deus, para edificar a igreja, elas precisam carregar a mensagem de esperança. E o Evangelho de Cristo é a esperança. A mensagem da palavra de Deus traz esperança da vida eterna, do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Como ministros do Senhor, como profetas do Senhor na terra, através da música, nós precisamos cumprir a nossa principal função, que é profetizar através da música, trazer edificação, exortação, consolação. A profecia traz todas essas bênçãos. Se nossa função como ministro de louvor é profetizar, nós precisamos nos preparar para isto. E é a nossa função. Você entende isso? Você carrega essa mensagem de Deus. Você músico, você cantor, o músico pode pensar, mas eu não canto, eu toco meu instrumento, como que eu vou profetizar com a música? Com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua comunhão com o Senhor. Os acordes que você for tocar vai liberar a mensagem de Deus que você carrega, os arranjos que você vai criar, as melodias, as harmonias. Pode crer, você cheio da palavra, cheio da presença do Senhor, você vai liberar a mensagem de Deus. As canções que nós entoamos ao Senhor, elas devem revelar a mensagem de Deus ao mundo. E só há uma maneira de nós cumprirmos fielmente esse chamado, essa função, é sermos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 9 e 10. Tenho certeza que você conhece esse texto. A maioria de vocês que está aqui ouvindo essa palavra já ouviu esse texto, até cantado em canções. E olha só o que a Bíblia diz. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aleluia! O que esse texto tem a ver com a função do ministério de louvor? A função do ministério de louvor é profetizar através da música. A profecia é a mensagem de Deus. E quem nos traz a mensagem de Deus? O Espírito Santo. Quem nos traz a mensagem que nenhum olho viu, nenhuma mente imaginou, nenhum ouvido ouviu? É o Espírito de Deus. Nós precisamos estar cheios do Espírito para revelar aquilo que só o Espírito Santo, que sonda os corações, sabe o que nós precisamos e o que Deus quer revelar para nós. O grande erro que nós cometemos é sermos apenas tocadores de instrumentos, sermos apenas cantores. E aí nós nos tornamos meramente artistas.
até profissionais de púlpito, profissionais de igreja. Não, não, nosso chamado é para profetizar. Nosso chamado não é para repetir apenas palavras que aprendemos e vamos falando jargões em cada ministração, em cada momento de adoração. Não, Deus não nos chamou para repetir palavras conhecidas. Nós podemos repetir sim, mas elas precisam ser carregadas da mensagem de Deus para aquele momento, para aquele tempo, e somente cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser líderes no Espírito, líderes tocando instrumento, líderes cantando, líderes falando. Nós cumprimos o nosso chamado de profetizar através da música, sendo cheios do Espírito Santo. Não são as belas canções, emocionantes melodias, andamentos, ritmos, não é a ministração apenas dessas canções que é um sinal de que estamos cumprindo o nosso papel profético como ministros de louvor, mas é sermos cheios do Espírito. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar abastecidos com a palavra de Deus, em oração, ungidos, confiantes, de tal forma que quando nós tocarmos o nosso instrumento, cantarmos, falarmos algo, Deus se manifeste através de nós e assim nós estaremos cumprindo a nossa função profética através da música. Os ambientes mudam, a atmosfera muda quando a música é profética, quando a adoração é profética, quando a música é ministrada por cantores, por músicos que estão cheios do Espírito Santo. E aí a música vai ultrapassar a arte, vai ultrapassar o talento humano e vai trazer a mensagem de Deus, vai revelar a glória de Deus. Você deseja isso? É isso que você deseja? Eu espero que sim, porque só assim você vai estar realmente cumprindo a função como ministro do Senhor. Nós precisamos entender o nosso papel profético, é urgente que o Ministério de Louvor se posicione como um profeta do Senhor que é, para revelar a mensagem de Deus. Como é importante olharmos com atenção para a letra das canções. Nós vamos falar sobre isso também em um outro vídeo, mas fique bem atento aqui a essa palavra deste momento. Deus te chamou para ser profeta da adoração. Você, músico, baterista, tecladista, guitarrista, percussionista, todos os músicos, você que canta, que lidera, ou que faz parte de um back vocal, perdão, você é profeta da adoração. Deus te chamou para profetizar. Se encha do Espírito Santo, se encha da palavra de Deus. Entenda o seu papel profético. Priorize o seu relacionamento com Deus, priorize o seu tempo da palavra, na oração. Como que nós sofremos, como que nós nos entristecemos em ver tantas pessoas sinceras, servindo ao Senhor na palavra, na música, mas sem a palavra, servindo o Senhor na igreja, mas desprezando o momento da palavra, desprezando o seu tempo com Deus. Não faça isso. Você é profeta, você é chamado para liberar a mensagem de Deus à terra. Priorize o seu tempo com Deus, conheça o Deus a quem você adora e a palavra de Deus que nos revela quem Ele é. Só assim será gerado em nós o som do céu, as palavras que precisam ser liberadas para que a glória de Deus venha. Não é um estilo musical. Nós somos craques em rotular a música que nós entregamos para o Senhor, em colocar rótulos. Não, não é o estilo, não é o ritmo, não é a sequência de determinadas notas que liberam a unção, a glória de Deus. É o coração do adorador, é a vida do adorador, é entender a revelação de Deus para cada momento. E Deus conta conosco. Nós precisamos ser fiéis ao nosso chamado, ao chamado do Senhor para nós, adorar em santidade, em intimidade com o Pai, para que por meio da adoração a mensagem dele seja liberada à terra. Eu me lembro bem, um determinado
momento da nossa vida como ministério, nós estávamos sendo podados no nosso tempo, no culto, e às vezes o pastor vinha e diminuía a quantidade de músicas, e os músicos principalmente, né? Nós que cantávamos também. Mas por que cortou mais uma música que a gente preparou e estava tão bom e a gente queria cantar, tocar mais? E aí começaram a me procurar, Geisa, conversa lá com o pastor, né, para aumentar, por que que o pastor está cortando o louvor? E eu fui orar. Senhor, o pastor é nosso líder, ele é um homem de oração, a gente quer louvar mais e o Senhor se agrada do louvor, então me dá uma direção se eu devo falar com o pastor ou não, se eu devo compartilhar alguma coisa. E Deus me falou claramente, não fale nada, não se preocupe, ensine a sua equipe a ter tempo comigo, a estar mais na minha presença, independentemente do altar, do púlpito, do palco, seja lá como você queira chamar aquele lugar. Infelizmente, muitos reclamam do tempo do louvor no púlpito, mas não passam 10 minutos a sós comigo. Ensine-os a buscar a minha presença no secreto, e o tempo de louvor no culto será o menos importante, porque eles estarão cheios da minha presença. A motivação não será a música no culto, mas a minha presença. Meus queridos, a partir daquele momento eu comecei a falar com a turma sobre o lugar secreto, sobre adoração, sobre confiar na direção que Deus está dando ao pastor. E assim nós continuamos até hoje, ensinando, discipulando, e aqui você está me ouvindo, e eu quero dizer o mesmo para você. Priorize seu tempo com Deus. Para Deus, 5 minutos num culto público não faz tanta diferença do que 30, 1 hora, se aquelas pessoas que estão ali servindo a Ele não valorizam a presença dEle. Mas 5 minutos cheios da unção de Deus são suficientes para trazer o céu à terra. Então, que a nossa preocupação como ministros do Senhor seja nos encher da palavra, nos encher do Espírito na comunhão com o Senhor, para liberar aquilo que Ele tem para a sua igreja. Se você faz parte de um ministério de louvor ou deseja fazer, não se esqueça. Você foi chamado para profetizar com música. Você é um profeta da adoração. Todos aqueles que tocam instrumentos são profetas. A diferença é a quem eles estão submetidos, a que Deus eles estão servindo. Os profetas da música que não tocam para Deus estão também liberando uma mensagem que não consola, que não edifica, uma mensagem do mundo, muitas mensagens pecaminosas que têm levado as pessoas à impureza, a se afastar mais ainda do Senhor. Mas você, como servo do Senhor, é um profeta de Deus, e através da sua música, você deve liberar a mensagem do Senhor. E pela unção do Espírito, trazer o céu à terra. Priorize o seu relacionamento com Deus, para que seja gerado em você o som que Deus quer ouvir e o som que Ele quer liberar na terra. Não é a sua técnica musical, embora seja muito importante, nós vamos falar sobre isso também, mas é a sua comunhão com Deus, seu conhecimento da palavra, seu coração de adorador que vai trazer o céu à terra, que vai liberar a unção profética, o mover profético, a mensagem de Deus àqueles que estão precisando. Que o Pai encontre em nós verdadeiros adoradores. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.